aí, gente, eu sou o Lucas Docas e como vocês, pelo menos uma pessoa aqui definiu que foi a única que opinou que o especial de 100 inscritos deva ser o vídeo explicando um pouco mais sobre o projeto Feudo, vamos começar aqui o segundo Docas Responde, porque afinal já temos perguntas o suficiente para respondermos aqui. E talvez, se vocês quiserem fazer mais perguntas para um terceiro, estarei aberto a isso, só que ele vai ser em junho, não em junho não, a gente já tá em junho, velho. Tem algo muito errado. A gente já tá em junho. Vai ser no mês que vem, assim, o próximo. Talvez daqui 30 dias exatos, talvez não. Tudo vai depender das circunstâncias. Mas enfim, antes que isso vire tema para um próximo Drocas Responde, eu já vou respondendo que sim, é muito mais fácil fazer vídeo só com uma imagem de fundo e eu respondendo do que eu tendo que filmar com a câmera para depois. Fazer só a gravação do áudio é muito mais fácil do que filmar, por uma série de razões que talvez seja tema de outro vídeo que eu vou explicar o porquê que eu criei essa mania agora. Mas realmente isso facilita muitas coisas aqui e eu nem sempre tenho muito tempo, então é por isso que estou gravando mais áudio e menos vídeo em si. Mas tudo bem, vamos responder a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta, no caso, é do Pablo Marques. Ele me perguntando: por que você não faz uns vídeos de tutoriais medievais? Exemplo, fazer arcos e flechas, lanças improvisadas, por aí. Esse tipo de defesa que o povo mais humilde possuía no período medieval. A resposta é a seguinte: primeira coisa é que eu faço tutoriais sim, eu já deixei respondido no vídeo anterior ali, no comentário. Sim, a essa altura eu já fiz vídeo de eu fazendo cota de malha, eu forjando, eu refinando espada, do método tradicional, eu ensinando a lutar, eu fazendo hidromel. Eu acredito que tem bastante coisa medieval já, tutorial aí. Agora, quanto a fazer os negócios mais improvisados, gostaria primeiro de entender de onde veio a sua dúvida de que o povo humilde usava coisas improvisadas na Idade Média. Não é bem assim também, né? O improvisado de hoje, que eu poderia ensinar num tutorial de coisas improvisadas, de coisas medievais, provavelmente não corresponderia ao que o povo humilde fazia na Idade Média, de verdade. Então, acredito que não tenha muito por que eu fazer isso. Lógico, talvez com um manual de sobrevivencialismo, tipo, de uma situação pós-apocalíptica em que voltemos a viver na Idade Média, talvez seja válido para alguma coisa do tipo, mas não vejo muito sentido em explicar isso quanto aos povos mais humildes, porque, primeiro, que não é todo mundo que lutava. Já fiz alguns vídeos explicando isso, né? Que eram só os nobres que lutavam, os nobres e os mercenários. Não era todo mundo que era um líder guerreiro ou que era um guerreiro ou coisa do tipo. E as pessoas eram especializadas no que elas faziam. Ou eram apenas camponeses que colhiam trigo. Não é tipo que o cara. Existe o guerreiro que é guerreiro mesmo e o guerreiro que é um guerreiro improvisado. Não é assim também, né? O camponês no máximo usaria uma faca que ele usava para cortar comida para lutar e se defender de um ladrão no máximo. Não mais que isso. Não era mais comum. Não é, tipo, esse é o único tipo de luta que seria comum para um camponês, mas que isso não seria comum, não seria algo de se esperar, entende? Mas eu pretendo sim ensinar a fazer arcos e flechas, a atirar com arcos, a fazer lanças. Pretendo ensinar a fazer o improvisado também em alguns casos, porque eu sei que tipo nem todo mundo quer realmente viver o medievalismo da forma mais pura, então eu pretendo ensinar também de uma forma mais improvisada, mesmo porque não é todo mundo que quer viver de forma mais pura e não é todo mundo também que, mesmo que queira, consiga fazer isso em casa, porque às vezes num apartamento e não consegue colocar uma forja no quintal, que nem eu. E tem as regras que não pode ficar enrolando arame lá com uma parafusadeira para fazer cota de malha também, né? Ou não tem espaço para ficar treinando lutar e tem medo de fazer isso na rua porque a polícia pode implicar com a sua espada, né? Que você está lutando com uma espada de verdade num parque ali perto. Então, tipo, eu tentarei fazer uma ajuda nesse ponto, sim. Mas esse é o motivo pelo qual eu não ensino coisas improvisadas que os povos humildes utilizavam na Idade Média. Porque eles não utilizavam coisas improvisadas assim também, né? Não era tão improvisado. E eu espero ter respondido sua pergunta. Mas se você continua com dúvidas, pode perguntar de novo. Eu tentarei responder também. A segunda pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta, é um agradecimento do Diogo Valles. Olha, Diogo, eu te agradeço também por estar gostando e ajudando a compartilhar e fazendo parte dessa comunidade medievalista que eu estou tentando formar aqui com o canal. Obrigado por sua participação. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Fica tranquilo. Nesse vídeo ou em qualquer outro, né? Eu tentarei responder dentro do possível. Aí depois tem um comentário aqui do The YouTuber Polyglot, que já tem 60 inscritos. Na verdade, hoje, quando eu tô gravando, já tem quase 90 inscritos. 90, tem 87 inscritos. Eu não sei como é que vai estar quando eu soltar esse vídeo, mas já tem 87 aqui. Mas é realmente um motivo para comemorar, porque, tipo, tá evoluindo. E depois que chegou nos 40 inscritos, começou a evoluir como nunca antes, né? Eu sei, tipo, pra algumas pessoas,
esse canal aqui pode parecer que tem pouco inscritos, mas tipo, é um tema que não, realmente não é um tema muito grande, assim, que movimenta muitas pessoas em volta dele. Então, não tá ruim não, tá muito bom até, né? Vale constatar que, tipo, já superamos o Guzenski lá do Museu Medieval também em número de inscritos. Então, tipo, não é, tá muito bom, tá evoluindo bem. Pra vocês verem assim, que o meio medievalista não é uma coisa muito volumosa. Bom, vamos à próxima pergunta, que é a da Gabriela Goulart. Primeiro, obrigado por ter gostado do vídeo, Gabi. E sua pergunta é: como surgiu o meu interesse sobre medievalismo? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, que eu teria um grande prazer em respondê-la. Foi um processo bem gradual, falar a verdade. E em partes eu comecei pelo neomedievalismo, em partes eu fui direto para o medievalismo, e em partes acho que eu sempre fui medievalista. Vou explicar isso melhor, né? Porque tá muito curto essa resposta, né? Então, desde pequeno eu sempre gostei de espadas, castelos e coisas do tipo. Só que eu nunca fui lá pra ligar se tipo, ah, isso é medievalismo, não é, isso segue um determinado grupo, um estilo, um interesse ou não. Mas eu sempre gostei de castelo, sempre gostei de espadas, sempre gostei dessas coisas assim, de cavaleiros, de armaduras. Sempre achei essas coisas interessantes. Porém, eu gostava, achava legal assim, via de longe, queria ter pra tirar foto e pra ter numa coleção e sei lá, só isso. Até que eu ganhei minha primeira espada de verdade, quando eu tinha acho que uns 12 anos, mais ou menos. Meus pais trouxeram ela da Europa, da França, e a partir daí eu aprendi a lutar. Aprendi a manusear a espada. Era uma espadinha simples, pequena, né? Mas, tipo, para uma criança de 12 anos, tava de bom tamanho, né? Ainda mais porque tinha um peso real, né? Então, foi um primeiro desafio, aprender a lidar com o peso, aprender, tipo, não é só um negócio que você usa como um porrete para sair batendo nos outros, como mostra nos filmes. E a partir daí eu comecei a ganhar um interessezinho, assim, pensando, nossa, esses filmes não são tão reais, assim. Tem uma coisa meio falsa neles, e é nisso que eu falo que, tipo, eu fui direto pro medievalismo. Eu já comecei a notar que havia uma certa farsa no neomedievalismo dos filmes e coisas do tipo. Foi daí que, tipo, essa parte eu falo que eu fui direto, assim. Que eu não era nada, mas aí depois eu já fui direto. E a parte neomedievalista é que, tipo, eu sempre gostei desses filmes de estética medieval, de história viking, histórias fantasiosas. E eu até curtia uns jogos de RPG, assim, tipo um Fire Emblem da vida, um Zelda. Lógico, eu achava o Zelda muito falso, ainda mais depois que eu ganhei minha primeira espada, né? Que eu comecei a achar ele, tipo, meio zoado, meio irreal, quando eu, tipo, eu percebi que o Link não usava armadura, a resistência dele não tinha nada a ver com o ponto de ele acertado, né, pelos inimigos, coisa assim. E o dano que ele causava não tinha nada a ver também com a posição que ele acertava da espada no inimigo, e sim com... Esse foi outro momento que eu fui direto pro medievalismo, assim. Ou não, porque eu passei por um neomedievalismozinho. E daí eu fui também. Outra coisa que me motivou ao medievalismo foi a história da minha família, né? Que hoje, graças a um monte de pesquisas que eu, meu pai e um monte de gente fez, a gente conseguiu traçar a linhagem dela até o nobre que ela equivalia na Idade Média, assim. A gente conseguiu meio que traçar e descobrir a origem dele, onde era o castelo, não sei o quê. Mas esse negócio de estudar a minha família, estudar a heráldica dela, também me gerou um grande interesse. E isso tudo começou com um amigo meu que olhou meu sobrenome, tipo, a gente achava que tinha uma origem, e falou, nossa, mas não é aquele cara tal lá, mas não é o meu sobrenome em especial, era um sobrenome de um cara bem cruel, né? Não é. Depois eu vou contar melhor a história pra vocês vão entender, mas tipo, falei, nossa, mas não é que é mesmo? Mas tipo, eu não conheço meu parentesco com ele. E aí fui estudar heráldica e a gente descobriu que era uma coisa completamente diferente, que talvez não tivesse nada a ver com o que a gente acreditava que era. Enfim, eu estou juntando vários elementos que poderiam me levar rumo ao medievalismo. Porém, eu realmente juntei tudo isso em uma coisa só, já bem depois assim, quando eu conheci um amigo meu. Se eu não me engano, eu estava no cursinho ainda, antes da minha primeira faculdade. Eu não lembro o sobrenome desse amigo meu, mas tipo, eu lembro que o nome dele era Renato. Ele era um oriental, assim, acho que japonês ou chinês, não lembro agora. E ele era um grande amigo meu lá do cursinho. Ele, por sinal, fazia cursinho para um curso completamente diferente do meu, assim. Então, a gente não tinha rivalidade. Enfim, nossa amizade não durou muito porque, tipo, ele é um cara que não gostava de tecnologia. Então, tipo, ele não tinha MSN, não tinha Facebook. Tinha celular, mas, tipo, depois de um tempo eu tentei ligar pra ele, não consegui mais falar com ele também, então eu perdi completamente o contato. Nem sei se ele ainda mora por aqui, né? Mas então, né? Aí ele mesmo me falou, tipo, você gosta dessas coisas e você não é um medievalista? Como assim? Você deveria ser um medievalista. Estude mais e avance mais. Isso me motivou. Foi ele que, tipo, foi depois de algumas conversas com ele que realmente percebi. Nossa, eu sou um medievalista, assim, eu gosto de tudo que tem a ver com a Idade Média. Lógico, o projeto Feudo veio muito depois, tá? Mas foi a partir daquele momento que eu me descobri um medievalista em si.
Eu sempre falei, não, eu sou um medievalista sim. Que, tipo, não é que eu parecia ser, tinha características assim, que eu realmente me assumi como. Foi a partir desse momento. Porém, eu já tinha essas características de vários outros momentos atrás, assim. Mas foi, tipo, lá para os meus 19 anos, mais ou menos, que eu assumi assim, não, eu sou um medievalista, isso tem tudo a ver comigo, é isso que eu sou. É isso que eu curto, é esse grupo de interesse que eu sigo e coisa assim. Em uma época que nem era tão grande aqui no Brasil, né? E eu não conhecia outros, muitos outros, conhecia eles só. Eu demorei para encontrar outros, mas depois que eu encontrei, eu comecei a fazer amizade muito fácil com eles, né? E eu espero ter respondido, Gabi. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar de novo. Eu responderei com o maior prazer. E a última dúvida é do Thor Odin, que por sinal, Svar Thor, Svar Odin. Uma saudação eslava, assim. Mesmo porque eu acredito na mitologia eslava, afinal eu sou de sangue eslavo. E não na mitologia nórdica. Mas, tipo, a mitologia nórdica é legal também curto bastante. Só que sou mais fã da mitologia eslava porque, tipo, tem um lance com as minhas origens, assim. Mas não me leve a mal, também curto essa mitologia aí nórdica. Bom, a pergunta do Thor Odin é a seguinte: você é formado em quê? Bom, vou falar aqui sobre a minha formação. Eu, como já respondi lá, eu sou publicitário de formação. Me formei em publicidade e propaganda. Porém, antes de cursar publicidade, eu fiz um curso misto lá em Ribeirão Preto. Era um curso misto de economia e contabilidade. E eu acho que eu devo muito a esse curso parte da minha formação. Porque eu aprendi muita coisa lá. Talvez até mais coisa do que eu aprendi em publicidade e propaganda. Eu aprendi muita coisa lá e aprendi muita coisa em publicidade e propaganda também. E eu utilizo os conhecimentos que eu aprendi nesses dois cursos até hoje, assim. Tipo, esses dois cursos me são muito úteis até hoje. Não, eu não sou nenhum grande mestre da contabilidade ou da economia ou coisa do tipo. Mas eu sei reconhecer as escolas econômicas, sei as características delas, coisas assim. Sei alguma coisa de finanças, sei um básico de contabilidade, tipo aquela parte de razonetes, coisas assim, parte dos custos, sei fazer estimativa e balanços patrimoniais. Lógico, eu não sou nenhum grande especialista, né? Mas eu sei fazer o básico, assim. Porém, eu também tenho a formação de publicidade. Aprendi muito da área de marketing, aprendi muito da área de comunicação integrada, aprendi criação também. Por sinal, eu me especializei em criação, porque na minha faculdade, se eu formasse em algumas outras duas áreas, tipo, de especialização, eu não ia aprender nada de criação. Então eu resolvi aprender um pouco de criação também para não ficar sem esse conteúdo. Não sei se me arrependo muito disso ou não, mas tipo, uma coisa é certa, eu aprendi que eu não quero trabalhar com criação ao pé da letra, assim. A criação publicitária, assim, em agências. Eu não curto isso. Porém, por outro lado, tipo, eu utilizo a publicidade até agora. Aqui vai uma pequena prévia do que é o Projeto Feudo. Eu aprendi tão bem propaganda que vocês já pararam para pensar que vocês podem estar vendo uma delas aqui, bem na frente de vocês, que esse canal pode ser uma propaganda. Afinal, tipo, ele é de graça, né? De graça em, tipo, ele não tem AdSense. Então, tipo, já pensaram nessa possibilidade? Lógico, né? Eu também não faria propaganda de algo que vocês não fossem gostar. Então, tipo, também fiquem tranquilos. Se for uma propaganda, é propaganda de algo que vocês vão gostar. Eu não tenho o intuito de prejudicar ninguém, assim. Eu só quero agradar vocês. Por isso que, tipo, eu tô tentando formar uma comunidade em volta, tentando agradar as pessoas que curtam medievalismo com esse conteúdo. Então, tipo, é mais ou menos isso. Fica essa questão para se pensar. E eu espero ter respondido assim. Tipo, eu tive outra. Além disso, eu faço outros cursos, fiz outros cursos de língua, fiz outros cursos de outras coisas, mas, tipo, formação profissional mesmo tem só esses dois. Profissional, assim. De resto, o que eu fiz não é formação profissional em si, né? Espero ter respondido, Torodin. Bom, o Docas Responde termina por aqui, eu não vi mais nenhuma pergunta. Ah, sim, tem uma pergunta aqui da página do Léo aqui. Léo, é o seguinte, é o que eu expliquei no vídeo anterior, tá? Eu falo que é interior próximo porque é mais fácil das pessoas entenderem. É complicado explicar mais do que isso. Pessoas podem muito bem não entender, ainda mais se forem de outro estado, assim, uma cidade distante ou coisa do tipo. Ainda mais porque, tipo, esse lugar tem mais cara do interior que qualquer cidade interiorana aqui do estado de São Paulo. Então, fica complicado mesmo. Por esse vídeo é isso. Espero que tenham curtido esse Docas Responde. Tentarei fazer um próximo daqui a um mês. Deixem suas perguntas nesse vídeo, assim, nos comentários desse vídeo. Seja no YouTube, seja na página no Face. Eu tentarei responder todas. Enquanto forem poucas, que nem tá vindo agora, tipo, razoavelmente poucas, eu responderei todas. Caso comece a vir mais, assim, aí talvez comece a complicar. E aí eu crio uma ordem de prioridade, alguma coisa do tipo. Mas enquanto tudo tá dando certo, vamos manter como tá, né? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Obrigado e tchau.